Olá, seja bem-vindo ao canal da Legalize no YouTube. Meu nome é Matheus Farias e hoje eu vou falar sobre os aspectos culturais do brasileiro e como esses hábitos culturais podem favorecer você, imigrante, aqui no Brasil. Os 5 hábitos que o brasileiro possui, o primeiro hábito mais comum seria o hábito do jeitinho brasileiro, né? A flexibilidade do jeitinho brasileiro. E essa flexibilidade pode proporcionar muitas coisas para você. Estou falando aqui do jeitinho brasileiro, mas não naquela conotação de malandragem, tá? O jeitinho brasileiro de sempre ser flexível durante as adversidades. O brasileiro ele tem essa característica, né? Nada o abala. Então, isso é muito importante, ainda mais você que está em outro país e precisa se adaptar com as questões da cultura, questão no trabalho, por exemplo. Existe essa flexibilidade, esse jeitinho brasileiro que pode favorecer muito você que é imigrante. É uma característica do povo brasileiro, né? Sempre está se adaptando, existe adaptações que nós costumamos falar gambiarra, né? Que seria sempre dar um jeitinho para solucionar o problema. E esse jeitinho brasileiro é algo que pode sim ser benéfico para você, imigrante. O segundo hábito é construir relações e network. Esse hábito é muito importante para você. Por quê? O brasileiro ele tem essa facilidade de fazer amigos, de influenciar pessoas, e para você imigrante que está num país que existe algumas dificuldades, existe muitas coisas diferentes do seu país, e você construir uma relação, seja no trabalho, nas igrejas, nas comunidades, nos bairros locais, é muito importante para que você tenha acesso a informações e também a serviços, né, ao direito. Então é muito importante você construir essas relações de amizade entre as comunidades. Eu conheço muitos imigrantes, eu vejo que muitos têm dificuldades de relacionamento e se relacionam só pessoas do seu país, e cria aquela bolha, e isso é muito ruim para você, porque você precisa estar se relacionando também com pessoas brasileiras para que você tenha os benefícios, né? Que você conheça os direitos, que você, enfim, usufrua daquilo que o Brasil e o brasileiro possuem de melhor. Outro hábito, que é o terceiro hábito que eu anotei aqui para vocês, é a criatividade brasileira. O brasileiro ele é criativo do norte ao sul do país. Cada um tem as suas características culturais, mas todos têm em comum a criatividade. O brasileiro ele tem criatividade, inclusive, por exemplo, para viver com um salário mínimo, né? Para ter o mínimo de dignidade possível, eles se adaptam e faz coisas. Infelizmente, existe o custo de vida é muito caro, o aluguel, enfim. E o brasileiro ele usa dessas artimanhas da criatividade, às vezes vendendo algum cachorro quente para complementar o salário, ou até mesmo trabalho de Uber ou qualquer outro serviço. E o brasileiro tem essa criatividade, né? Essa adaptação. Outro ponto é a diversidade cultural. O Brasil, eu ouso dizer que é o país que tem mais diversidade cultural. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você pode verificar que o paulista, nascido, né, e criado na cidade de São Paulo, na capital, é diferente do interior, a pessoa que viveu no interior. Enfim, cada local aqui no Brasil existe a sua peculiaridade, e isso é rico, é lindo de se ver. Por exemplo, no norte existe um aspecto cultural que não tem no sul, e assim sucessivamente. Então, o brasileiro realmente possui uma diversidade cultural muito diversificada. E isso, para você,
contribui por quê? Porque você vem para somar aqui no Brasil com as suas culturas, né? Com seus costumes, com a sua culinária, com o seu artesanato, enfim. E isso é muito bom porque você cria um Brasil diversificado, plural, livre. O quinto e o último hábito que eu separei aqui para você é o hábito do otimismo e da resiliência. O brasileiro ele é otimista, não perde a fé para um país melhor, para um país justo, né? O brasileiro ele gosta de se divertir, gosta de esporte, gosta, né? Enfim, aqui nós temos vários festivais, por exemplo, o Rock in Rio, temos essa diversidade cultural e a resiliência do brasileiro de sempre esperar algo melhor, de não se abater pelas coisas que passaram. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, teve a maior catástrofe natural, nem por isso eles se deixaram, né, por levar, então assim, e o Rio Grande do Sul está sendo construído, está vivendo como sempre viveu, um estado rico, um estado que impulsiona, né? E assim, o brasileiro, ele sempre, às vezes, vive passando tragédia, mas não perde o otimismo e a crença que sempre vai ter um futuro melhor, um futuro próspero, né? Então isso pode agregar e muito para você, imigrante e refugiado. Se você gostou dos nossos vídeos, comente. Eu gostaria de saber quais são os hábitos que você se identifica aqui no Brasil e o que te ajuda a viver aqui no Brasil, o que você espera, né, do brasileiro. Curte, comente aqui nos comentários abaixo e deixe a sua sugestão de conteúdo no nosso WhatsApp. Se você quiser, entre em contato conosco, tá? Muito obrigado e até a próxima!